Já que a gente falou aqui Capaz de do eu não Messi, feliz. Giovani citou o Messi e o Mbappé, ô Gabriel, eu não quero nem agora perguntar assim quem é melhor, porque eu acho que do pacote completo, não da Copa, do pacote completo da vida, todo mundo ainda acha que é o Messi. Pode ser que o Mbappé em algum momento. Mas quem pode fazer mais diferença? E aí eu acho que Na pegando final, o contexto das seleções, o que a Argentina precisa do Messi e o que a França precisa do Mbappé. Quem você acha que pode fazer mais diferença, assim? Eu acho que a Argentina, sem o Messi, ela não conseguiria vencer a Copa. A França Eu conseguiria... não sei nem se ela chegaria... Nem chegaria, perfeito. Agora, a França sem o Mbappé, ela teria dificuldades, mas ela conseguiria se virar por ser um time muito mais coletivo, tem mais soluções, na minha opinião, tem mais soluções. Agora, de fato, são dois cracaços e que vão travar um duelo, inclusive, de artilharia na final da Copa do Mundo, né? Mas eu fico com a Argentina sem Messi, não tem como, não anda, de verdade. Eu vou trazer Aline e VS, que estão junto com a gente, porque eu quero ouvir eles falando sobre isso, porque a artilharia, assim, a principal função do Messi nem é de fazer gols, né? Sim. Mas é um cara que finaliza muito bem, enfim, que na carreira tem isso, acho que esse, de alguma forma, até é um diferencial do Messi para a posição que ele joga, tanto os gols que ele consegue marcar, e aí no caso dessa Copa também tem gols de pênalti e tal, e aí tem gente que vai dizer, gol de pênalti. Vai lá fazer, pra ver se é tranquilo de fazer Pênalti do gol de Copa do pênalti. Mundo, O jogador tem revolta quando você fala, mas você fez gol de pênalti, vai lá e bate. Depois de ter outra vez, perdido, vocês inclusive, né? conseguem. Pois é, começando Não, e ele bateu muito Depois de ter bem, perdido né? contra a Polônia. Depois de ter mas- Já tinha perdido exato. acumulado o pênalti da Islândia lá em 18, quer dizer. Exato. Pois é, então. Personalidade, além de tudo. Aline, Vessi, quero saber de vocês aí, assim, quem pode fazer mais diferença desses dois ou qual seleção precisa mais desses caras? A seleção da França precisa mais do Mbappé ou a seleção da Argentina precisa mais de Lionel Messi? Boa tarde pra vocês por aí. Boa tarde para você, Tainá. Boa tarde para todo mundo que tá aí acompanhando junto com a gente no De Placa. Primeiro, assim, só um comentário rápido. Me chamou a atenção o Mauro ter dito que a mulher dele nunca o viu sem cabelo. Isso me chamou a atenção, tá? Dorme, acorda todo dia com a esposa do seu lado. Porque meu marido, por exemplo, né? Nunca te viu sem cabelo. Essa situação deve ser difícil. Mas, enfim, vamos falar A do Vitor Sérgio já viu. futebol. Vamos falar Já. de Copa. Você falou do Mbappé. Já viu. Já viu. E ela é tão cara de pau que ela diz que eu sou lindo dos dois jeitos, né? Que é uma grande de uma mentirosa, né? Aí, ô Mauro, pode ser uma baita de uma dica aí, né? Deixa sua autoconfiança lá em cima. Exato. O quê? O Minha Mauro zero. casar com a minha mulher? Não. Não vai não dá mais. Criar coragem pra mulher dele vê-lo sem cabelo. A minha estima já é baixa, aí, vai. Acho que se ela for trocar, ela não. Se ela for trocar, acho que ela não vai pegar outro comentarista que é maluco pra ficar vendo o jogo de futebol. Acho que ela vai mudar para Esse sem cabelo. Ela vai mudar. Isso sem cabelo. sem Ela vai cabelo. mudar de Sem cabelo, segmento. Ela vai mudar de segmento. Nessa hora. Mas enfim, Thay, você falou aí bastante de Messi e Mbappé. Me chama muita atenção que a gente fez um papo assim no início da Copa, ainda na fase de grupos. Eu tava com o Vitor num momento em que vocês perguntavam quem era melhor até ali na Copa, se o Messi ou se o Mbappé. E aí a gente concordou até na época, o Vitor, que era o Mbappé na situação. E no mata-mata, eu acho que isso responde muito a sua pergunta. Pelo menos pra mim, a minha opinião mudou. Depois do mata-mata, pra mim, o Messi é muito mais importante nessa Copa, porque ele aparece muito mais e é muito mais decisivo pra Argentina nesse momento. E entra tudo que a gente vinha dizendo de coletividade da França e o individual forte do Messi que vem fazendo a diferença nessa Copa. Então, pegando o recorte fase de grupo, recorte mata-mata, desempenho de Messi e Mbappé e aonde essas seleções estão por conta desses jogadores, pra mim demonstra o quanto que o Messi é mais importante e decisivo para a seleção dele. É difícil responder essa pergunta, né? Porque se você for falar assim, cara, pô, a Argentina depende mais do Messi. Mas aí tu tem que lembrar uma Copa fantástica que faz o Enzo Fernandes, uma Copa muito boa que faz o Julián Álvares, né? Ambos estreantes. Uma Copa excelente do Otamendi, a gente tem falado, e o Otamendi é um jogador que a gente já viu ser muito sujeito a chuvas e trovoadas, né? Raramente a gente viu o Otamendi com o céu limpo, e aqui na Copa é uma Copa muito boa. Chama chuva. Nem bateu então tanto. você olha disso e fala, pô, a Argentina também tem coletivo, né? Exatamente. Então, a Argentina também tem coletivo. Aí tu pega a França e fala, pô, a França tem um coletivo muito forte, como falou o Gabriel, e eu concordo.
tem um coletivo muito bom, sabe achar caminhos, é um trabalho mais sólido, é um trabalho de 10 anos do Deschamps e tudo. E aí parece que a França não tem individual, mas tem. Tem o Mbappé, para mim, o melhor jogador do time. Tem o Griezmann, que talvez seja o jogador que mais faça o time funcionar. Você tem o Theo Hernandes jogando muito bem. Aí, na mesma fileira, na mesma gaveta do Otamendi, né? Você tem o Rabiot fazendo a grande Copa, né? Quem diria que a gente chegaria aqui na véspera ou antevéspera da final, elogiando a Copa do Otamendi e do Rabiot. Né? Então, assim, são duas seleções muito parecidas, do ponto de vista que eles têm um coletivo muito grande, fruto dos seus treinadores, o Deschamps há mais tempo, o Scaloni achando esse caminho, e também tem muita gente no individual. Aí você vai lá, quem é que mais pode desequilibrar? E eu acho que é o Messi, que é o que ele tem feito. O Mbappé, se você pegar, ele jogou mal contra a Inglaterra, Pareceu pouco. E contra o Marrocos, não é que ele jogou mal, ele foi ok, não é que ele foi bom, assim, ele foi ok, fez uma partida ok. É aquilo que a gente fala, né? Esses caras a gente muito. A gente é tão cruel com eles que a gente não permite que eles façam uma partida nota 6. Né? Quando eles fazem uma partida nota 6, Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé, quando esses caras fazem uma partida nota 6, a gente automaticamente entende, é tipo aquele meme, né? O que foi? Nota 6. Como a gente viu? Nota 3. Então, assim, é isso, é o preço que eles pagam. Então, contra Marrocos, ele foi a nota 6. E o lance dos 2 gols, eu botei isso no meu Instagram. O lance dos 2 gols contra Marrocos, os 2. Num tem 6 jogadores em volta do Mbappé. 6, meia dúzia de jogadores do Marrocos em volta do Mbappé. A bola desvia e sobra pro Theo Hernandes. No segundo gol tem 4 jogadores do Marrocos em volta do Mbappé. Parece que ele é um superstar e tem uma porrada de segurança em volta dele. Aí a bola desvia, sobra pro Kolo Muani. Então, assim, até no jogo que ele foi ok, ele atraiu atenções. Então, acho que é isso. Mas se for para responder a pergunta, assim, quem mais pode fazer a diferença para mim é o Messi, que é o grande jogador dessa Copa até aqui. Obviamente você está falando da nossa opinião muito, mas só para fazer um recorte que configura e reflete o que o Vitor Sérgio está falando, a gente falou com alguns torcedores da França pós-partida e a impressão deles mesmo era justamente essa, que o Mbappé não tinha feito um grande jogo no último jogo, né, da França aqui no Mundial. A gente, até em cima dessa pergunta que a gente fez, e acho que em cima até do que o Gabriel falou, assim, acho que sem o Messi a Argentina não chegaria longe. A gente abriu uma enquete pra galera que tá no chat votar e também opinar sobre esse assunto. A Argentina chegaria na final da Copa sem o Messi? E a grande maioria diz que nunca. Que não chegaria. As opções claro, eram a gente nunca votou, e jamais. As nem por um cacete. Exato, as opções são óbvio e nunca. Você acha que jamais, tem meio termo? Nem por um cacete. Aqui a gente não trabalha com meio termo, né, o Mauro Betting. Sim. Mas, equilíbrio não é próprio chefe. Mas o mata-mata fala muito da importância do Messi, sei lá, para a seleção argentina, mais do que do Mbappé. Até a semifinal, o meu craque da Copa era o Mbappé. A partir da semifinal vira o Messi, mas pode mudar. Eu até fiz aqui um raciocínio rapidinho que eu tive que anotar de cabeça aqui, passei pro papel. 66 era Bob Charlton e Beckenbauer, os dois craques das equipes se marcando, inclusive. E os dois se marcaram, foi um duelo tático e técnico maravilhoso. Em 70 seria Pelé, que é o maior de todos, contra o Rivera, que para mim é o maior jogador da Itália de todos os tempos, só que ele era reserva do Mazzola. E o Rivera entrou faltando 5 minutos. Cruyff e Miller, é bom dizer, o Gerd Miller, com o gol que ele fez, ele passou a ser o maior artilheiro da história das Copas. Mas ele fez 4 gols só na Copa de 74, ele fez 10 e 70. Então, não era tanto assim o Cruyff e Miller. Em 90, Maradona e Matheus, que é muito legal, porque o Matheus marcou o Maradona em 86 e foi marcado pela Argentina em 90, a ascensão do Matheus. 94, Romário e Baggio. Sensacional, mas o Baggio jogou com a cocheira, se virou e tal. Em 98 ficou o Zidane e Ronaldo, porque pelo que o Zidane fez na final. Não era tanto isso, né? A Copa do Zidane até a final não era tão grande. Em 2002, Ronaldo e Klose, mas o Klose não era o que viria a ser. Isso era, digamos, a projeção de futuro, pelo que o Klose superaria. E no caso, nessa Copa, inclusive o craque da Copa foi o Oliver Kahn. Foi exatamente. Agora, em 22, é isso que eu quero enaltecer. Messi contra Mbappé, seus grandes figuras de cada uma das seleções, né? Disputou a artilharia e provavelmente o craque da Copa. Vai que o Griezmann, sei lá, faz 3 gols e pode virar o craque da Copa, por exemplo, né? Embora eu acho que gostaria muito, mas eu acho que nem se ele fizer 3 gols. Então, eu quero dizer o seguinte, o que a gente vai ver domingo é o maior duelo da história de final de Copa entre dois que não se discutem,
embora o Griezmann possa discutir. Então. É o maior duelo da história de final de Copa do Mundo entre os craques e possíveis artilheiros. Nunca numa Copa do Mundo se chegou a uma final com dois caras tão proeminentes como o Messi de um lado e o Mbappé do outro. Isso que é muito legal dessa Com final. o mesmo peso, você diz? Para mim, o mesmo peso Certo. e a importância de artilharia de ser o craque da Copa. Eu citei aqui as outras Copas que eu não citei, não teve ninguém que chegou nem próximo disso. Sim. Nenhum duelo. Tô falando até Ronaldo e Klose, é um duelo a partir de 2014. Em 2002 não era. Desnivelamento, né? Desnivelamento. Esse é sensacional por isso. É o maior duelo de uma final de Copa do Mundo. E eu acho que eles chegam próximos, de Muito alguma próximos, forma. claro. Só que um começando e já podendo... 23 E anos o que eu tem o Mbappé. espero- E já podendo ser bicampeão. E o outro acabando a carreira isso já na que é reta maravilhoso. final, assim. Enalteceu o Mbappé, que mesmo se não tivesse, já teve em 18, ele agora pode ter um protagonismo aos 23, que não é fácil. O Maradona, que para mim é o maior ser humano que já ganhou uma Copa do Mundo, no sentido que ele ganhou sozinho praticamente, é pessoa física. A Argentina ganhou 78, o Maradona ganhou 86. O Maradona tinha 25, até antes do auge, que é uns 27, 28. O que o Mbappé já está fazendo, já estava fazendo antes, e o que o Messi está fazendo com 35, ninguém foi protagonista com 35 anos numa Copa do Mundo. É um negócio muito impressionante. Você queria falar alguma coisa, gente? Os Não, off, eu ia colocar 40 que, goleiros. assim, pra mim, o Mbappé nem é, no momento, o melhor. Se a gente analisar, né, todos os jogos, assim, o que manteve o desempenho, pra mim o melhor foi o Griezmann. Não foi nem o Mbappé. Griezmann neles! É que é uma atuação um pouco mais silenciosa, né? Perfeito. Claro, Sim, se você sim. pegar, o Mbappé também só perde ali pro Messi em participações em gols, né? São 7 e o Messi tem 8 participações. Mas se você analisar friamente o desempenho, o Griezmann foi essencial, mais essencial do que o Mbappé, porque o que ele tá fazendo, principalmente na recomposição, o que ele tá tem ajudando desarmado Sem bola. também... E o Messi também, para a É que Argentina. fazer do padrões gols, Messi. você fazendo gols, você aparece muito mais. Perfeito. Infelizmente, o futebol é isso. Mas pra mim, o Griezmann teve atuações e manteve um desempenho melhor que o Mbappé até aqui. Eu acho que o Griezmann ganhou algumas vezes o prêmio Mbappé de melhor jogador da França. Inclusive, podia aqui ter um debate até em relação a isso, assim, se o Messi é mais importante, Mbappé é mais importante pro que a França fez nessa Copa do Mundo ou o Griezmann é mais importante O pro que a Griezmann França jogou fez nessa tanto Copa que é do quase Mundo? do nível do Mbappé, para mim. Pra mim, o Griezmann é o melhor jogador da França até aqui. Aí, se chegar É na que final e o Mbappé meter 3 gols, Eu sou aí obrigado eu a posso dizer, mudar de opinião. eu amo o Mbappé e dos grandes jogadores do mundo, o Griezmann, não sei porque é o dos caras que eu tenho mais bronca. Por quê? Não é bronca, é assim, eu vejo, legal, tal, mas eu tenho uma Você deixa o certa meu Griezmann em prevenção. paz. Só porque ele é bonito? Não. Eu adoro, por exemplo, quem que eu adoro? Rosemiro, que era feio pra caramba. Pô, Morbete, não. o Griezmann não tem como. Ele não fez, o que ele fez? Não, ele não fez nada, ele não é perna. então, Foi não- aquele eu não sei momento qual lá é o que problema demorou, dele. aquela não, troca eu não de sei. tudo. Eu tenho pelo menos eu assumo, né? Porque tem outros coleguinhas que eles adoram falar que a gente é amiguinho das pessoas, só que eles são inimigões das pessoas e não admitem, né? Um beijo pra todo mundo, você sabe quem são. Assim, então, eu não sei qual é a minha... Só porque ele teima com o dançava, Griezmann. pula cavalo? Não, eu até gosto que ele tem Eu essa amo. cultura uruguaia, ele tem um lado alemão e português que eu acho muito bacana. Eu acho o nome Tá sempre bonito, com Griezmann. chimarrão, Eu acho que a passagem dele para Barcelona me irrita um pouco. Não isso sei, Não, eu acho que não é a passagem. Não, o que me irrita, eu vou falar sério, É a saída. o cara só jogar na França. Só não, ele jogou Eu muito tava pela pensando França. pode nisso, ser, eu achei pode que ser. fosse isso. Pode ser, Pô, pode ser. que é uma coisa que me irrita no Pogba também. Não, e só pra fazer, Nossa, é só verdade. pra Caraca. fechar essa questão... Que a gente vai sentar com o Rabiot agora também. O Mbappé, ele tem alguém que divide o piano com ele muito bem, que é o Giroud, né? De marcar Ajuda demais. gols. E Sim. O também, próprio a gente tá Dembélé esquecendo com dele, mas ele tá com recomposição, 4 gols e ainda tá brigando pela artilharia. Perfeito. Você citou aqui vários duelos, Mauro, de Sim, histórias de de história Copa de do Mundo. de finais de Copas. A gente abriu enquete pra galera votar lá e dizer se Messi e Mbappé é o maior duelo que a gente tem de jogadores em final de Pra Copa mim do é Mundo. disparado. E 65% tá lá dizendo que sim, é o Boa. maior do que a gente vai ter.